Gente, na aula passada a gente falou sobre o mecanismo da osmose, da homeostase. Hoje que a gente vai falar de osmose. Desculpa. Então, é só para lembrar aqui para vocês, né? E até para a questão, tem uma questão do mini teste até para vocês observarem isso e se lembrarem o que seria esse mecanismo do feedback. Olha aqui, alguns pontos de observação. A gente tem tanto a retroalimentação negativa quanto a retroalimentação positiva, que é um mecanismo que a gente viu que para manutenção do equilíbrio do corpo humano, que ele se faz essa condição desse ciclo constantemente, né, para manter esse equilíbrio do nosso corpo, ou seja, sem livres de alterações patológicas, ele faz constantemente essa questão, esse mecanismo de estímulo-resposta. Então, a gente vê aqui que tem algumas características. A gente tem um estímulo, que são os componentes desse ciclo, que são o estímulo, a condição controlada, que, por exemplo, aqui o estiramento do útero, né, que isso aqui é uma retroalimentação ou feedback positivo. Temos aqui os receptores da célula nervosa lá no útero que vão perceber, então, outro componente são os receptores. Um terceiro componente é o centro de controle e os efetuadores ou efetores, né, que vai causar uma resposta, que é a saída, até a saída do corpo do bebê, ele vai continuar nesse feedback positivo, nesse loop, tá? Eu só estou passando rapidamente, só para vocês verem que isso engloba, né, essa retroalimentação positiva, são casos raros no nosso corpo, como, por exemplo, o parto, a questão da coagulação sanguínea e também fatos como propagação do potencial de ação do impulso nervoso. No caso, sempre estiver no nosso corpo, havendo tanto o mecanismo concomitante, que seria tanto mecanismos endócrinas, como por exemplo o mecanismo aqui da hipófise, aqui são glândulas. Não precisa prestar muito assim, decorar esses nomes agora, porque a gente vai passar pouco a pouco, é só para vocês entenderem como um todo. Sempre a gente vai ter estruturas neuronais também, juntos com mecanismos de, quando eu falo neuronais, neurônios, né? Que principalmente a gente tem neurônios tanto na nossa cabeça, no nosso cérebro, em outras áreas que a gente vai ver, quando a gente for ver a aula de sistema nervoso, que a gente vai conversar sobre isso. E a gente também tem estruturas nervosas em todo o nosso corpo de forma periférica. Então, essa aqui é essa estrutura da hipófise, a gente tem uma neurohipófise, a adenihipófise, né, que são estruturas endócrinas, que sempre vão liberar algum hormônio, alguma substância, que aqui no caso é a ocitocina, que vai aumentar essas contrações uterinas. Então, esse feedback positivo, ele envolve, o negativo e o positivo envolve sempre estruturas nervosas, sempre estruturas endócrinas e sempre que são estruturas controladoras, né, de controle, e sempre algum mecanismo de efetuador, que normalmente é uma musculatura, né? Então vamos ver aqui um feedback positivo e ele vai estar sempre em loop. E aqui tem um mecanismo de uma mulher numa situação de parto vaginal. Aí aqui a retroalimentação negativa, que geralmente é o que acontece mais, uma alteração em uma variável que promove a alteração no sentido oposto, né? Ele diminui a temperatura corporal e vai haver uma ação para a manutenção da temperatura corporal, ele vai ter que aumentar um pouquinho a temperatura corporal, porque a gente tem um valor correspondente que seja natural para o corpo humano. Em caso de criança, por exemplo, 36, 37 graus. para as crianças. Retroalimentação, isso vai depender da idade, da temperatura corpórea. Retroalimentação positiva, ela é menos comum, por exemplo, a entrada de sódio, né, do Na+, o íon, na célula do cérebro, né, na célula cerebral, que promove a abertura dos canais de sódio. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né, sobre esses mecanismos, como é que se dão essa entrada de substâncias na célula.
E outro ponto de ajuste, né, que sempre acontece, por exemplo, febre, concentrações de ferro no sangue ou de algum íon. Então, sempre acontece esses mecanismos. E o que é importante aqui vamos dizer, o macete, centro integrador, tem as vias, né, a via, o receptor, o estímulo. Então, tem a via eferente, que vai ter para o efetuador, uma que sai e vai para o centro integrador, e a outra via ou uma que entra para o centro integrador e a outra que sai do centro integrador, né, no caso do sistema nervoso, por exemplo, e que vai para o efetuador com um mecanismo de resposta. E aqui sempre vai ter essa retroalimentação. Bem, isso daí, nesse tema aqui, na verdade, isso daqui a gente vai repetir várias vezes, não se preocupe, porque em vários sistemas, principalmente o muscular e o sistema nervoso, isso daqui vai se repetir. O nosso corpo o tempo todo está havendo esse controle homeostático. Tá ok, gente? Então não se preocupe, mas é importante que vocês vejam esses componentes aqui, ó. Entrada para o centro integrador e saída para o centro integrador com o mecanismo de retroalimentação com a resposta. Então sempre tem isso. O estímulo é dessa forma e a resposta no final. Pronto, esse seria só para dar um fechamento da aula passada, né? E para vocês lembrarem até para fazer uma das questões do nosso mini teste que vai ser apresentado ao final daqui da apresentação dos capítulos 3 e 4 do nosso livro Princípios de Anatomia e Fisiologia do Tórtora. E esses mecanismos, esses capítulos, eles tratam sobre em nível celular e em nível tecidual de organização. Então, a gente viu nos primeiros slides da aula passada que ele falava de átomos, falava de célula e depois com a formação, justaposição dessas células, a gente tinha também os tecidos. Essa organização que é feita de uma maneira didática também, mas que eles estão sempre organizados num contexto como um todo. Pois bem, para a aula de hoje a gente vai iniciar o quê? Introduzir as partes da célula, porque eu acho que é interessante você entender quais são as estruturas, do que a gente está falando no momento. O que adianta a gente saber de várias funções, a fisiologia, se a gente não entender a morfologia e a anatomia? Quando eu falo em célula, eu estou falando em microscopia. Eu estou falando de uma anatomia de uma forma microscópica, que seria a histologia. Então, a gente vai discutir sobre essas partes da célula, discutir também a importância dessa membrana plasmática, que ela se repete. Vocês vão ver que em cada célula do nosso corpo sempre tem essa membrana plasmática. Estamos falando aqui sobre, que isso é muito importante, sobre células eucariontes, gente. São células que têm membrana plasmática e contêm em seu interior um núcleo. Ok? Então, são células que têm em bastante quantidade em mamíferos, né? Então, são essas. Já uma célula em que ela é vegetal, ela é de uma forma diferente. Então, eu falo vegetal, a célula de uma planta, ela é diferente da célula que é manifestada para o corpo humano e para os animais, como os mamíferos. Então, assim, a gente também vai falar sobre a discussão dos componentes desse citoplasma. Então, vamos apresentar aqui, ó, só para vocês verem aqui, ó. Temos uma célula, ela está em plena divisão, em plena atividade, por isso que apresenta 2 núcleos, né? Essa aqui é a cromátide dela, toda essa parte aqui a gente não está mostrando totalmente a questão do citossol e seus componentes que tem aqui nesse líquido intracelular, mas repare que essa membrana plasmática, essa célula, ela tem uma membrana que ela é meio arredondada, ou pode trazer em diversas formas. Tem células epiteliais, células musculares lisas. Então, assim, se repete. Quando eu falo epitelial, é a célula da pele, epitelial. Então, assim, é uma maravilha você observar como se dá essa repetição da célula no nosso corpo
E que foi a partir de duas células, né, de uma célula que começou a se dividir, se multiplicar e se diferenciar e foi formando todo esse organismo, como a gente é. Então agora imagina essa membrana plasmática como ela é complexa. A gente vai ver exatamente isso, a membrana, ou seja, esse contorno aqui, ó, o que separa deste meio extracelular. Imagine que aqui é o meio extracelular, ou seja, fora da célula, e aqui é o meio, quando eu falo meio, ambiente dentro da célula. Então tem uma membrana, tem algo fluido. E vamos ver exatamente isso. Agora eu pergunto a vocês, você já imaginou por que o tratamento do câncer ele é tão difícil? Ele é complexo mesmo, porque eu vou te apresentar eu vou mostrar aqui essa estrutura aqui para vocês. Opa, olha para cá, só para vocês verem antes. Essa daqui é a membrana plasmática. Isso aqui é uma célula eucarionte do ser humano, ela se repete, nem toda célula tem todas essas estruturas aqui, que estão apresentadas aqui dentro do citossol, dentro dessa membrana plasmática. Ela se apresenta de formas diferentes, mas existe algo em comum, que é apresentar a membrana plasmática, o núcleo e o citoplasma. Esse líquido é intracelular. E alguns componentes também que estão dentro desse líquido. Ela é a unidade funcional viva e estrutura básica do corpo. É isso aqui, a célula. Então é isso que os senhores estão vendo. Essa é a unidade funcional. Quando eu falo funcional, a gente vai entender hoje que toda a fisiologia do nosso corpo ela se repete, é interessantíssimo. Uma célula ela apresenta várias funções dentro dela. Então vamos lá. Deixa eu trazer aqui para cá. Então, novamente a pergunta, por que é tão difícil? Imagina, cada célula tem um padrão de organelas, cada célula apresenta inúmeras tipos de membranas plasmáticas, ela vai se repetir, sendo que ela se apresenta de formas diferentes os receptores, de uma forma diferente, a gente vai ver esses receptores. Então ela se modifica muito a depender do local onde que ela estiver. Então assim, imagina você fazer um tratamento de alguma substância, de alguma droga, de algum fármaco que ataque, né, aquelas células indevidas que estão com crescimento não funcional, né, que seria o câncer, digamos, e como é que ela vai encontrar esses receptores? Então a gente vai ver quanto é complexo essa membrana plasmática e como é que é interessantíssimo a gente entender essa estrutura da membrana plasmática para a gente poder entender, porque quando a gente olha uma membrana plasmática, a gente vai saber de que órgão está se tratando. Então é uma estrutura que se repete do micro até o macro. Por exemplo, tem células específicas do intestino, tem células específicas que são lá para o estômago, e ela se repete e você vai ver a função dela. Então vamos lá, organização funcional do corpo humano. O corpo humano apresenta aproximadamente trilhões de células. Então, são muitas células e elas sempre, muitas delas estão se renovando ou tendo a regeneração, e se não tivesse a renovação de tecidual, a gente está no processo de envelhecimento ou de alguma patologia, né? Então, assim, cada célula desempenha funções específicas, no entanto, apresenta em comum vias metabólicas fundamentais para a manutenção da vida. Quando eu falo em vias metabólicas, é catabolismo e anabolismo. 60% do corpo é constituído, 60%, é uma quantidade muito grande, para o fluido. Então, é líquido do nosso corpo, 60%, 70%. Então, a gente tem uma parte, um terço, uma boa parte extracelular que está envolvendo essa célula, que é o meio interno, né? A gente tem que lembrar disso, que está envolvendo essa célula. E 2/3 intracelular. Então, a maior quantidade de água que a gente tem é esse fluido intracelular. E uma coisa que a gente tem que lembrar, que a gente tem essa parte que foi tratada até no capítulo 2, quem quiser ler, mas a gente
não está focando tanto a parte atômica da organização de átomos do nosso organismo, mas a gente vai citar muitos íons, né, depois nas próximas aulas com o sistema muscular. Íons, oxigênio, né, a glicose, que é importantíssimo para a alimentação do nosso corpo, aminoácidos, lipídios e água. Quem ainda não está conhece essas palavras, aminoácidos seria a parte proteica, lipídios a parte de gordura e glicose açúcares, digamos, carboidratos. São menores partes desses processos que eu estava falando. A água, que é uma boa quantidade, né, que para ter esse mecanismo aqui do líquido extracelular e intracelular, ela corresponde para que haja esses transportes da parte da célula. A célula pode ser dividida em 3 partes. A gente tem a membrana plasmática, que eu mostrei para você, que é um invólucro, né? É o que envolve toda a célula para que esse líquido não se extravase, para que essa célula não morra. Ela é importante que tenha uma membrana plasmática, uma delimitação que envolva toda essa célula, o citoplasma, que a gente tem o citossol, que é o líquido intracelular, né? O citoplasma, ele também é o citossol, e as organelas, que são organelas, imagina, órgãos, são órgãos pequenininhos da célula. E temos o que? No núcleo, que somos células eucariontes, então são células que têm núcleo. As procariontes não têm. Que temos cromossomos e genes, que são para que haja as mitoses e as meioses, as divisões celulares. É importante que nós tenhamos essas estruturas aqui que vai passar a informação de uma célula para outra. Então temos aqui, ó, as estruturas típicas das células do corpo. Como ela é uma célula funcional, vamos ver aqui. Preste bem atenção. Fixe essa imagem. Fixe. Olha que coisa interessantíssima. Eu vou pegar essa membrana plasmática. Vocês estão observando isso aqui, ó. Isso aqui em azul, essa linha aqui em azul, que envolve todo, ó. Às vezes ele tem até uns envoltórios diferenciados, tem essas estruturas, os desmossomos aqui, ó, que seria essas invaginações aqui da célula. Presta atenção bem nessa membrana plasmática. Olha que interessante essas estruturas que estão dentro dela também. Mas a gente primeiramente vai falar dessa pequena estrutura aqui. Vamos lançar a mão do microscópio e aumentar aqui, ó, como se fosse ver um quadradinho aqui, ó, fazer um quadradinho e aumentar essa estrutura aqui, ó. Tá vendo? A gente pegou aquela estrutura aqui, ó, isso aqui, trouxe aqui esse quadradinho e recortou. Olha para cá. E a gente vê que essa estrutura em azul, ela é bicamada lipídica. Olha aqui, ó, bilateral. Tem essas cabeças aqui e as cabeças aqui para o outro lado, também para dentro. Vemos aqui que essa bicamada lipídica da membrana plasmática é uma barreira flexível. Imagina, ela é flexível, porém forte. Contém o citoplasma dentro dela, da célula. Ela é flexível. Imagina, você tá como se fosse, ela é meio até gelatinosa. Imagina no mar, né? Aquele, como se fosse uma gelatina boiando assim no mar, né? Um monte de líquido, mas ela toda fechadinha, como se fosse aquela área ali fechada, que fechasse, que trouxesse uma barreira, vamos dizer, tanto para o meio externo quanto para o meio interno, para que ela se proteja, para que nem toda substância atravesse por ela. Isso é importantíssimo. E a gente vai dar uma olhada nessa célula. Olha aqui as funções da membrana plasmática. Ela funciona como barreira, separando o meio intracelular, que é dentro da célula, do extracelular. Controla o fluxo de substâncias, ou seja, a substância que entrar para dentro da célula ou para fora da célula vai depender o que? Da membrana plasmática. Vai depender da estrutura que houver nessa célula.
ela ajuda a identificar a célula para outras células. Então, são células, se ela tiver tal proteína dentro dela, tal receptor, ela que vai identificar é, para o sistema imune, ela vai sinalizar. Né? Então, a gente tem células também que são células de defesa, que também tem membrana plasmática e que também tem receptores, que também tem essas estruturas de proteínas que a gente vai ver. Então, ela participa de uma sinalização intercelular. Ela se comunica através da membrana plasmática que há a comunicação. Olha aqui, ó. Então, as partes das células tem o núcleo, na parte de dentro, o citoplasma, onde que está aqui o citossol, por exemplo, onde que banha as organelas, e temos a membrana plasmática. Vou voltar lá onde que nós estávamos. Olha que interessante. Então, vocês já viram isso. Já viram que a membrana plasmática é um mecanismo fluido e que ela tem essa função de proteção da célula e que também de comunicação de uma célula para outra e da parte também de representação para o sistema imune. Veja que, atravessando essa bicamada lipídica, que a gente chama de mosaico fluido, olha, bicamada, porque aqui eu falo lipídica, então é camada de gordura. Olha como é que é importante, a gente pensa que a gordura não é importante, é importantíssimo para o nosso organismo. O nosso organismo é feito também de gordura, né? Mas é claro, o excesso aí seria extravagância para o nosso organismo. Mas, olha aqui, ó, um lipídio e veja essa estrutura aqui, ela está cortada com um corte coronal, por exemplo, ou sagital. Tem um poro aqui, atravessa. Imagine, gente, eu quero que vocês visualizem. Feche os olhos e agora lembre dessa imagem. Pense nessa imagem. Imagina, a gente tem também um mecanismo. O nosso corpo, quem já viu, por exemplo, uma célula epitelial, a nossa pele, você vê que tem vários poros. Onde que passa o quê? Água, o suor. Não é? Então a gente tem perda, né, desse líquido, do suor, através desses poros. Então, nossas células, elas perdem também líquido. Eu estou falando assim do macro para vocês perceberem do micro. As nossas células que tem aqui no nosso tecido aqui, na pele, são células epiteliais. E que estão aqui no nosso organismo, também ele tem os poros, que esses poros são esses mecanismos que tem aqui, essas proteínas. Então, as proteínas, elas estão como se fosse um conduto, né? Um sistema que traz e vai e volta, é um ducto que traz as substâncias o tempo todo nesse trânsito aqui. Então, na bicamada lipídica também passa substâncias, mas a gente vai ver sobre essa questão da permeabilidade dessa bicamada lipídica que atravessa essas proteínas. Vejam que tem tanto essas proteínas dessa forma, que são as proteínas integrais, transmembrana, ou seja, ela atravessa de um lado da membrana para o outro. E também temos proteínas que ela não atravessa a membrana, né? Que ela não vai, ela só recebe aqui informação e ela não atravessa todo o conduto da membrana. A gente vê aqui que o colesterol também é importante, a gente tem um bom colesterol, que faz parte da estrutura, né, também da camada lipídica. Então, temos aqui dois tipos de proteínas existentes. A proteína integral, que são transmembranas, que é essa daqui integral, e as proteínas periféricas. Olha aqui, elas estão na periferia. Elas estão ao redor, né? Elas não fazem esse objetivo de canal. Ela não é uma função de canal que atravessa de um lado da camada lipídica para outra. Ela não transporta essa periférica, ela não tem a função de transportar elétrons, por exemplo. Então, mais de perto, olha que interessante a bicamada lipídica, glicoproteínas. É só para dizer aqui para vocês que a gente também tem estruturas, né? A gente viu colesterol, a gente tem glicose também ligada, o glicocálice, né? Ligado a uma proteína. A gente vê que ela é formada de glicolipídios, né? Tem os lipídios,
né, ao redor. Então, são substâncias, a gente tem substâncias primordiais para essa camada da membrana celular. Isso aqui é a camada fluida, ou seja, ela é bem móvel, ela é bem flexível, ela para que não seja desgastada. Então, a gente vê aqui, ó, já que a gente está falando de membrana celular e que a gente já viu essa estrutura microscópica e vemos de uma forma em que a gente sabe que aqui tem um mecanismo do meio intracelular e o extracelular, o líquido extracelular, ou seja, fora da célula, porque uma célula ou outra tem um líquido que envolve, por exemplo, células, eu vou falar sempre do epitélio da pele, que é mais fácil. Entre uma pele, uma célulazinha e outra da pele, a gente tem um líquido, né, extracelular que envolve umas às outras para formar a estrutura. E a gente também tem um líquido dentro. E para que tenha esse líquido e esses íons em equilíbrio, a gente tem essas proteínas aqui, ó. Isso aqui é uma proteína em que forma um poro que possa atravessar esses íons para conseguir fluir através da membrana. E a maioria das membranas plasmáticas, elas têm canais específicos para os íons. Por exemplo, se você tem um íon sódio, potássio, vai ter um canal específico para isso, que vai ter um receptorzinho para ela. Então, são específicos. Da mesma forma, alguma doença. Se tiver algum patógeno, ele vai ter que ter um receptor para agregar esse receptor e esse receptor entre na célula. Sempre tem que ter isso. Se não houver, a pessoa não tem como, ótimo, maravilhoso, não tem como esse patógeno vir para dentro da célula e, vamos dizer, entrar no DNA da célula e tudo mais, e haver a replicação e duplicação desse vírus, né? Depender de qual que seja ele, esse patógeno. Então, as proteínas de membrana refletem bem as funções dela. Essa daqui, por exemplo, a função dela é transmitir esses íons para dentro da célula, né? Então, ela é um canal iônico. Esse daqui, temos vários tipos, gente. É só para vocês verem que uma célula pode ter mais os canais iônicos, outra pode transportar substâncias, e essa daqui é também um canal com uma proteína integral, então transporta as substâncias através da membrana, que pode haver a mudança conformacional, ó. Perceba que aqui está o tempo todo o canal aberto. Estão vendo aqui esse poro? Ele está com corte, né? Ele é como se fosse um copo, digamos, né? Um copo furado, e aqui tem um tubo, né? Ele não altera. Já esse, ele tem um copo mais flexível, digamos, que você está mais apertadinho, aí entra aqui na boca dele, mas ele tem um furo também. Mas ele altera a conformação dele, o formato dele, ó, para ele abriu a comporta, quando atravessa aqui a substância que está transportando, ele abre, né, essa comporta. Quando eu falo comporta, uma portinha mesmo, ele abre e fecha. Ele não deixa qualquer substância atravessá-lo. Quando entra, depois aparece aqui no citossol. Então, os aminoácidos necessários para a síntese de novas proteínas. Então, as proteínas vão entrando aqui. Você precisa de um aminoácido para poder fabricar. A gente vai ver como é que é fabricar depois novas proteínas, graças às células. Então, assim, aqui, ó, temos esse outro receptor. Então, esse aqui é um carreador, ele carrega essa substância, né? A gente vai ver. Esse aqui é ligante dependente, né? É outro tipo de receptor. Ele reconhece, ou seja, aqui, ó, ligante dependente. Esse canal, ele precisa pode ser voltagem dependente, uma voltagem de alteração, a gente vai ver isso. Vocês vão entender pouco a pouco como é que são esses receptores. Isso aqui é importantíssimo, porque entendendo isso aqui, essa parte micro, você entende muito sobre fisiologia. Só não entender micro e você consegue entender mais facilmente o macro. Então, aqui, ó, reconhece um ligante específico e ele altera essa função celular. Por exemplo, a gente tem os hormônios, a glicose, a insulina, né, ligante dependente para haver entrada de glicose.
na célula. Então a gente tem também algum hormônio antidiurético, né? Que modifica também essa permeabilidade de água, né, para as membranas plasmáticas. Aqui, ó, outro receptor, ele tem a função periférico, né? Ele é integral e periférico, nesse caso aí um integral, então ele, ou seja, ele está atravessando como um todo a bicamada lipídica. Quando eu falo bi2, duas camadas, uma camada aqui ó, que está virada para cá de fosfolipídios e a outra camada está virada para cá. Os pezinhos dele estão aqui, ó, estão juntinhos, vamos dizer. Então ela catalisa essas reações de fora das células, dependendo para qual lado o ativo for voltado. Por exemplo, a lactase se projeta das células epiteliais que revestem o intestino delgado. Então, são células aqui que revestem o intestino delgado e que traz a entrada desses substratos, esses produtos para dentro da célula. Outras proteínas de canais aqui, ó. Essa daqui já tem uma outra alteração, outro formato. Essas daqui tem um ligante aqui, ó. Eles têm uns filamentos que ancora, que junta esses canais, né? Esses ligantes. E ele fornece essa estabilidade. Ele não é de entrada de algum componente. Ele fornece uma estabilidade, essas proteínas, para o formato da célula. Ele é só ancora, aqui, ó, junta, ancorando aqui com o ligante. E ela também pode participar de algum movimento celular, né, e de outras células. Aí aqui também temos a proteína, que ele marcou esse daqui. Esse daqui é diferente também, ele é uma glicoproteína que vê para o sistema para identificar uma célula com a outra, né? Então são as células de outras pessoas, a menos que você tenha um irmão. Esse daqui, ela é própria sua, né? Então é outro tipo de proteína que acontece na transmembrana, que você consegue identificar até se um órgão é compatível ou não para aquela pessoa. Então, onde que estão os marcadores de proteína? Então, ele procura exatamente isso daqui, que é esse complexo, né, de histocompatibilidade, compatibilidade. Então, para você saber se um órgão é compatível para aquela pessoa ou não, no caso de doadores de algum órgão. Então, assim, em resumo, assim, a gente tem a membrana plasmática, ela tem uma permeabilidade seletiva. A gente vai ver que ela é semi-permeável, né? A gente vai ver uma condição dela e esse transporte o tempo todo, porque a gente tem a membrana plasmática. E é necessário que haja esse transporte de íons, de água, de alguma substância entre membrana para ver a homeostase, o equilíbrio daquela célula. Então a gente tem aqui, ó, o transporte ela vai depender da dimensão, do tamanho, do que é necessário transportar. A solubilidade também do composto que vai ser transportado e a carga elétrica. Ou seja, isso aqui é a concentração, né, o quanto ele é solúvel, hipossolúvel, né, ou não, hipersolúvel do composto para atravessar a membrana, o quanto ele é solúvel na membrana plasmática e também se ele tem essa questão da carga elétrica que a gente vê, o gradiente de concentração também, que é isso aqui da dimensão. Então aqui, ó, a gente tem a permeabilidade. No caso, a membrana plasmática tem uma permeabilidade seletiva. Ela é mais ela é mais permeável a gases e pequenas moléculas polares sem carga. As que tiverem carga, né, ela só atravessa por causa da membrana plasmática, por causa das proteínas integrais que estão atravessando a bicamada lipídica. Permeabilidade moderada é água e ureia, né? E uma permeabilidade baixa são as moléculas sem carga, são as de menores, as de maiores dimensões. Permeabilidade da membrana, né?
Então elas são seletivamente permeáveis. Então não é qualquer coisa, qualquer substância que vai atravessar a bicamada lipídica. Então ela é sempre permeável a pequenas moléculas, mas elas são não polares, sem carga, sempre. Então ela vai atravessar dessa forma, que a gente vai observar daqui a pouco. As proteínas transmembrana, que são aquelas integrais que atravessam a bicamada lipídica, elas atuam como transportadores de canais. Ou seja, ela tem um canal, que é como se fosse o copo que está furado, né? Digamos, é um canal, né? Então ela é toda arredondada, digamos, né? E ela tem ela vai abrir ou fechar, né, aquele canal, aumentando a permeabilidade da membrana a depender do que houver, que estiver aparecendo, que ela estiver necessitando naquele momento. Se é sódio, potássio, ela vai a depender disso. Então, ela vai ser ativada. Essa abertura dessas comportas. As macromoléculas são grandes moléculas, a gente tem as micromoléculas, elas passam, não polares, ou seja, é apolar, né? Apolar. Por exemplo, a água é apolar. São capazes de passar através da membrana por transporte vesicular. A gente vai ver também isso. Então, esses são os tipos, né? O que é possível passar pela membrana plasmática. Então, aqui, ó, por exemplo, a gente tem gases, o dióxido de carbono, o o oxigênio, ele passa, são gases importantes que são necessários para entrar, que é uma membrana plasmática, uma parte bicamada lipídica, com os seus fosfolipídios. A permeabilidade, né, moderada, água, a ureia, né, são apolares, moléculas polares, aí ela tem permeabilidade baixa, sem carga de elevadas dimensões, elas são maiores. As moléculas polares com carga elétrica, né, essas daqui são menores, né? Elas têm carga, tá vendo? Os íons, aqui está escrito errado, íons. Então, moléculas polares sem carga de elevadas dimensões. A glicose, ela é bem grande, é uma molécula bem grande, então ela tem uma permeabilidade baixa, por isso que ela precisa de algo que a gente vai ver, uma proteína facilitadora, né, transmembrana. Quando ele tem uma permeabilidade muito baixa, é porque vai precisar de uma proteína. Aqui também, ó, sódio, potássio, magnésio, cálcio, cloro, íon cloro, vai precisar de um mecanismo, uma proteína, de um receptor, né, de uma proteína transmembrana que atravesse para que ele seja carreado para dentro ou para fora da célula, porque ele tem uma permeabilidade muito baixa. O que vai ter facilidade é a água. Então a gente viu aqui que as membranas são estruturas fluidas, né, ela está sempre em movimento, porque a maioria dos lipídios da membrana e muitas das proteínas, ela se move-se. Essas proteínas, vamos dizer, como se fosse ela estivesse boiando, a água tivesse aquela barreira, vamos dizer, um gel sobre ela, que seria a bicamada lipídica, e essas proteínas estão imersas, flutuando nessa bicamada lipídica, trazendo uma facilidade para que se movam os íons sódio, potássio, por exemplo, sobre a entrada e saída dessas células. Então, os lipídios e as proteínas da membrana são móveis. Lembrar disso, ela sempre está se alterando, se mobilizando. Elas são móveis. Então, em sua própria metade da sua bicamada. O colesterol que a gente viu ali, um pedacinho de colesterol, ela serve para ancoragem, para estabilizar a membrana e reduzir essa fluidez da membrana. Porque senão ela vai ficar muito móvel também, ela precisa de uma estabilidade. Vamos ver agora esses gradientes da membrana. A gente viu que tem uma permeabilidade e os gradientes da membrana, vai depender de um gradiente de concentração. A diferença, por exemplo, entre o meio intracelular e extracelular
da concentração de algum soluto, de alguma substância, de um produto químico entre um lado da membrana plasmática e o outro. Um gradiente elétrico, que também é um outro, é a diferença entre a concentração de íons, né? Um é a substância química e o outro é elétrico, entre os de um lado da membrana plasmática e os outros. Os juntos deles formam esses gradientes, o gradiente eletroquímico. Então, a gente tem na membrana plasmática, a gente vai ver isso principalmente quando a gente estiver falando sobre sistema nervoso e sistema muscular. Esses gradientes de concentração eletroquímicos. A gente tem a parte elétrica e a química da concentração de íons, elétrons, né, que a gente vai estar falando, ou ânions e cátions, né, e também sobre o gradiente de concentração quando a gente falar também da substância química, né, da quantidade de glicose, por exemplo, dentro e fora da célula. Então, para que tenha esses diferentes mecanismos de transporte, ele vai depender também de processos ativos e passivos que acontecem através da membrana. Então, sempre está havendo o quê? Uma entrada e saída de substâncias, mas ela pode haver essa entrada e saída de substâncias de uma forma passiva, sem gasto de energia, como a difusão simples, facilitada e a osmose, que esse aqui é a osmose e água. Então, esse aqui é soluto, né, que seria substâncias, vamos dizer, como a glicose, e aqui os processos ativos, com gasto de energia. Transporte vesicular, né, que a gente vai ver o que é essa vesícula, e o transporte ativo, que é, a gente vai ver que tem uma bomba que atua sobre esse processo. Então, processos passivos, por exemplo, difusão. A gente vê aqui, ó, que esse processo passivo ele vai depender sempre de uma inclinação do gradiente de concentração eletroquímico, né? Se ele tem mais concentrado para o menos concentrado, então geralmente ele sai do mais concentrado, no caso da osmose, sai no local onde tem mais água, né, para o que tiver menos água. O local onde tiver mais soluto, né, mais o sólido, para o local que tenha menos sólido. Então ele vai do mais para o menos. E ele vai depender da temperatura, quanto mais moléculas se agitando, né, com mais calor, ele vai facilitar esse transporte, ele vai passar dessa forma na molécula ou da membrana plasmática, e também vai depender da massa da substância de difusão. Se ela estiver mais pesada, também vai alterar essa difusão, a difusão simples, né? E a superfície de difusão, que no caso de derrames pleurais, né, quando tem muito líquido extracelular, por exemplo, ele dificulta ele aumenta essa distância, quando tem mais líquido extracelular, ele aumenta essa distância para a difusão, então acontece de uma forma mais difícil. Então, na difusão, uma substância se move a favor do seu gradiente, ele do mais para o menos de concentração. Aqui, ó, no início do experimento, a gente tem aqui o experimento A, B e C, esses meios, que ele vai tentar, essa substância vai tentar entrar em equilíbrio. Esse aqui é o meio de equilíbrio. Do início, você vê que ele está mais claro aqui, ele vai começar a trazer esse lado escuro e vai subindo e trazendo de uma forma que ele vai ficar em equilíbrio todo igual. Então, ele tem um cristal de tinta colocado em um cilindro de água, ela vai começar a se dissolver. Então, se difunde da região de maior concentração, aqui que está mais concentrada, para de menor concentrada. Aí, havendo, ó, aqui, ó, mais concentrada para menos concentrada. Então, ele vai haver um ponto de equilíbrio dessa tinta e vai acontecer de uma forma que ele fique uniforme. E vai havendo esse mecanismo de uma forma aleatória. Aqui é só para ver que a gente tem, né, várias substâncias no nosso meio, porque eu estava falando muito do meio intracelular,
Mas no meio fluido extracelular, né, a gente tem vários elementos. Olha para cá, a gente tem oxigênio, dióxido de carbono, íon sódio, íon potássio, cálcio, cloreto, bicarbonato, íons, né? Isso aqui na forma de íons que vão passar pelaquela proteína transmembrana, glicose. Né? Então a gente tem também a questão como é que é o mecanismo ácido básico do nosso organismo. Então a gente tem várias substâncias que muitas vezes a gente, quando faz o exame de sangue, a gente vai analisar exatamente isso aqui. Quantidade de sódio, quantidade de potássio, se está de uma, dentro da normalidade, de uma faixa normal. A gente tem as faixas normais. É isso que a gente vai estar medindo no meio extracelular, onde que está no sangue, digamos, no plasma. A quantidade desses íons que são importantes, que pode a ausência, a diminuição, né, desses íons, ele pode, ou aumento, muito repetindo, pode haver a morte celular e até a morte do indivíduo. São importantíssimas essas substâncias. Então a gente tem a difusão simples, a difusão facilitada, né, que a difusão facilitada, ela fala facilitada porque vai ter mediada. Isso aqui é só para ver uma comparação. A gente vai ver aqui, ó, difusão simples, aqui a gente tem a substância que vai passar por essa bicamada lipídica, né, da membrana, e sem ajuda, ela não precisa de nenhuma. Aqui vocês estão vendo algum canal de proteína? Aqui tem, nesse aqui não tem. Então essa substância vai passar de uma forma simples, elas são moléculas menores, né, bem menores. Então ela é uma difusão simples. Na difusão facilitada, a gente vê que tem uma substância da bicamada lipídica, mas ela atravessa por um canal, ela precisa de um canal, mas esse poro sempre está aberto, né? Então ele precisa ele só atravessa essa substância aqui, difusão facilitada, se tiver um canal nessa camada da bicamada lipídica. Aqui é o líquido, lembrando que aqui é o líquido extracelular e aqui tem um líquido intracelular. Já nessa outra aqui, difusão facilitada, então ela é mediada por um carreador. Ela precisa de um canal ou uma proteína carreadora que vai carregar. Essa aqui vai abrir essa comporta aqui, ó. Ela tá fechada, não tá igual a essa. Essa substância, uma vez que encontra esse receptor, ela vai, essa chavinha, ela vai agir como uma chave da fechadura. Vai abrir essa porta, aí ela vai fechar aqui do lado de fora e vai abrir aqui para ele seja empurrado para dentro do citossol. Então ele parte sempre essa difusão do mais concentrado para o menos concentrado, essas substâncias. Então é só para comparar que essa proteína, ela pode haver diferentes funções. Aí a difusão facilitada aqui de uma forma mais abrangente, que você vê o potássio saindo da célula. Aqui, ó, tá vendo? Tem uma comporta. Aí depois ela vai fechar. Né? Então tem um poro. Então isso daqui é um exemplo de difusão facilitada mediada pelo canal, né? Por um canal de íon potássio. Aqui só atravessa potássio, não atravessa cálcio. Não atravessa, esse daqui é próprio para o portão, porque ele só abre se tiver a chavinha do potássio. Então, esse aqui é uma proteína que é para o potássio. Então, são proteínas integrais para íons inorgânicos, não é como a glicose. A glicose já é orgânicos, né? Então, são pequenos, eles estão atravessando aqui de uma forma pela difusão facilitada por esses poros. É facilitada porque tem os poros para ajudar. Vamos agora ver os processos ativos. A gente viu que esses transportes da membrana aos processos passivos, que a gente não viu o gasto de energia. E agora, processos ativos. Gente, tá tudo bem por aí até agora? Tudo. Tudo bem, né? Vamos lá. Isso daqui, esse mecanismo que eu estou mostrando para vocês, é porque dentro da engenharia ou da ciência da computação é interessante. Tem gente até que trabalha muito com modulação, para entender o sistema
fisiológico humano. Então, e ele se repete, gente. Isso daqui se repete para todo o nosso organismo. E isso daqui é algo que é importante para você entender como é que é o processo do mecanismo humano. Principalmente isso aqui é muito apresentado, hoje em dia está muito falando sobre a questão do nosso sistema imune, e o nosso sistema imune é o tempo todo feito desses receptores. As nossas células imunológicas, ela tem inúmeros receptores proteicos, ou tem menos desses receptores. E também quando a gente estiver falando da questão dos fármacos, eles vão se ligar, por exemplo, aqui, ó, muitos deles até precisam de transporte ativo também. Eles vão se ligar a algum receptor aqui, ou no transporte de difusão facilitada, a maioria deles também. Vai se ligar aqui e vai abrir essa comporta desse canal para passar a substância para dentro da célula. Por exemplo, se eu estou falando um exemplo de uma forma bem genérica. Então, aqui a energia derivada do ATP, o que seria essa energia? Adenosina são 3 fosfatos. P é fosfato, né? Trifosfato, adenosina trifosfato. Então, ela muda a adenosina trifosfato, que é uma energia, né, que a gente vê da liberação de energia, a gente vai ver principalmente no sistema muscular, que para que haja a mudança da conformação do nosso músculo, a contração e tudo mais, esse mecanismo é necessário de energia, né, que vem da parte alimentar da gente, né, da alimentação. Então ele vai mudar essa forma da proteína, que vai transportar as substâncias, que vai bombear essa substância através de uma membrana plasmática, com outro gradiente de concentração. Ele é ativo, ele tem o gasto de energia, porque aqui ele está, nesse caso aqui, com uma concentração menor do sódio, né? Isso daqui depende, ó, gradiente de potássio e gradiente de sódio. A gente vai ver isso daqui principalmente no sistema nervoso central. Mas a condução do impulso nervoso, a gente vai falar muito de íon sódio, né? E de íon sódio entrando na célula e potássio saindo. A gente vai falar muito sobre isso aqui. Então, bem, aqui é só para ilustrar para vocês, né? Que isso daqui a gente está partindo do menos concentrado, no caso, ou do mais concentrado para o menos concentrado. E aqui a gente tem substâncias aqui do sódio e do potássio aqui com gasto de energia, nesse caso para o potássio. O sódio está saindo da célula, que não vai haver gasto de energia. Já do sódio, né? Para o potássio vai haver gasto de energia. Ele vai se transformar de adenosina trifosfato, vai perder um fosfato, né? Para que essa substância, ou substância não, esse íon possa sair, que é o sódio, ele possa sair aqui do poro. No caso do potássio, para ver a entrada do potássio, né, esses dois casos aqui do potássio, ele já vai estar com um íon fosfato na superfície externa da bomba, que faz com que o fosfato, o potássio, ele entre e seja liberado o fosfato. Então aqui, ó, ele vai entrar o potássio. Então aqui é só para mostrar para vocês, gente, isso daqui depois a gente vai ver em detalhes, é que essa entrada e saída aqui do sódio e potássio, quando ele pode ter gasto de energia ou não, a depender de quanto está, se aqui tiver uma quantidade maior de potássio, por exemplo, e aqui uma quantidade menor do potássio, e ele queira o potássio sair da célula, aqui tem menor quantidade, e ele queira sair da célula,
ele vai gastar mais energia. É como aquela historinha que tem do ônibus. Você vai gastar muito mais energia para entrar no ônibus lotado do que você sair do ônibus lotado, digamos. Então aí você vai gastar, precisar de ATP, do fosfato, a depender do gasto de energia. A gente vai falar sobre isso com mais atenção, passo a passo. Aqui está bem de uma forma já do final de uma forma muito pouco didática. Então a gente vai falar o passo a passo todo bonitinho, principalmente quando a gente falar sobre musculatura e o sistema nervoso central e periférico. Então aqui, ó, outra maneira de transporte ativo é também por meio de vesículas. A gente tem aqui, ó, aqui é a endocitose. Ele tem aqui uma fossa, aqui um monte de receptorzinho, tá vendo? Que tá aqui tá a membrana plasmática de uma célula. Aqui está o citossol. Aqui só está mostrando vários. É a mesma vesícula, está se repetindo. Está aqui, ó. Está no ponto 1, ponto 2, ponto 3, 4, 5, 6. Está falando como se fosse. Isso aqui é a mesma vesícula que está aqui, que vai se invaginando, vai entrando aqui, ó, por endocitose. Ou seja, ela vai como se fosse englobar, comer o que está aqui, né, do lado de fora, e vai trazer para dentro da célula, digamos isso, e vai digerir isso. É de uma forma bem singela. Esses receptores, aqui está a substância, a partícula de LDL, né? Vamos dizer que é o colesterol. Aí ele vai pegar essa estrutura, tá vendo aqui, ó? Essa molécula. Aí tem os receptores, vai revestir, ele vai reconhecer que é aquele lipídio, vai reconhecer e vai destacar essa membrana plasmática que está revestida, né, invaginada, que está para dentro. Ela vai se formar esse círculo, né, ele vai sair esses receptores, porque ele vai de novo lá para a membrana plasmática para poder formar outra vesícula aqui, ó, e vai degradar essa substância. É isso, ó, que é os lisossomos. Então, é a endocitose, ou seja, ele vai pegar para dentro, ó, é outra forma de transporte ativo que é a célula, que é a membrana plasmática, pode fazer para ter a digestão de alguma substância. Vamos dizer, ela vai pegar para ela se alimentar de uma forma simplória, né? Outro mecanismo que a gente tem, já está aqui acabando a nossa aula, é o citoplasma, né? A gente falou sobre membrana plasmática e a gente tem aqui outra estrutura que a gente tem, que é em comum em todas as células, sempre membrana plasmática e citoplasma, que é o líquido intracelular, o citossol, que está lá dentro da membrana plasmática aqui, que é a unidade fisiológica do nosso corpo, que é a célula. Então, dentro desse citoplasma, a gente tem um citossol, que também é conhecido como um meio intracelular, uma porção fluida do citoplasma, e a gente também tem nesse citoplasma as organelas, que são as estruturas especializadas que têm formas específicas e executam funções específicas. Então vamos lá. Esse quadro é importante lê-lo, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, no livro ele está na tabela 3.2, que a gente tem aqui a membrana plasmática, o que é, qual é a função, né? Isso daqui a gente já foi falando na aula, e agora a gente está falando aqui do citoplasma, que é o conteúdo celular e entre a membrana plasmática e o núcleo. Né? Então ele tem o citoplasma, ele vai conter o citossol, que é esse líquido, e as organelas. Então é onde que acontece todas as atividades intracelulares, né, exceto o núcleo. Então a gente tem aqui o citossol, que é composto, solutos, águas, partículas de suspensão, gotículas, né, de lipídio. Então ela tem essas alimentações dos grânulos de glicogênio também, ele é um líquido.
Ele também apresenta citoesqueleto, que é uma rede de estruturas também de miofilamentos proteicos, microfilamentos, para ganhar essa estrutura, que senão ele vai ficar só um líquido, ele também tem que ter, tem que ser fluido esse citoplasma. E o citoesqueleto, ele precisa manter o que? A estrutura, o formato e a organização dessa célula, que senão ela fica muito amorfa, né? Sem estrutura, sem informação. E a gente tem as organelas, né? Que são os órgãos especializados dentro dessa célula. Então, cada organela ela tem uma função específica. A gente vai ver aqui, ó, as organelas, a gente tem um centrosomo, que são os centríolos, que são estruturas, né, que material para que contém estruturas que também são utilizadas no crescimento do fuso, naquele período de mitose e meiose, para a formação dos microtúbulos, né, que são maneiras de puxar, digamos, a parte que está internamente, né, para cada ponta, para que haja também as divisões celulares. De uma forma bem sigela. Cílios e flagelos, que é a parte de locomoção, né, da célula. Os ribossomos, a formação de síntese proteica. O retículo endoplasmático, a gente tem o rugoso e o liso. Então, ele tem aqui, ó, sintetiza o rugoso, glicoproteínas, que são as proteínas, os fosfolipídios. Então, veja que dentro da célula ela tem essa função, tanto de proteína quanto também sintetiza os ácidos graxos, que são os lipídios, né, de uma forma menor, partícula, e os esteroides também. A gente também tem a questão do complexo de Golgi, né, que seria outra organela. Tudo isso aqui que eu estou falando são as organelas, os órgãos. Veja que dentro da célula a gente tem estruturas que fazem a parte da digestão, como os lisossomos e o complexo de Golgi. A gente também tem aqui os peroxomos também, ele faz parte também. Ele oxida aminoácidos e ácidos graxos. O lisossomo, ele digere conteúdos dos endossomos, né, que ele vai trazer por pinocitose, né, que a gente vai ver, que a gente já viu, e endocitose, que vai englobar para ver a digestão dentro da célula, né, e temos aqui também as mitocôndrias. Então, a gente tem a parte digestória, tem a parte respiratória aqui, de uma forma singela, que tudo dentro, todas essas funções, sistemas de tecido, elas também se repetem numa célula. Ela desempenha um papel importante e precoce na apoptose, que seria na morte celular, né? Então, ela dá respiração celular aeróbica. Então, na parte, vamos dizer, muscular, a gente precisa também da respiração celular aeróbica e anaeróbica para que haja a, a engrenagem de energia. A gente tem um núcleo também, outra estrutura. A gente tem o citoplasma, a gente tem a membrana plasmática e outra estrutura que a gente tem é o núcleo. Então, a gente tem vários poros nesse núcleo e que tem os nucléolos, os núcleos menores, digamos, aqui, e tem os cromossomos. Ele tem como se fosse uma massa de cromatina, várias células aglomeradas. Aqui é uma célula, né, como um todo. Então, aqui eu vou mostrar só para vocês, só para o conhecimento mesmo, para vocês verem que isso daqui é muito dado em histologia também. O citoesqueleto, né, essa estrutura que dá a forma para cada célula, né? Tem os microtúbulos, né, intermediários, filamentos, os centríolos, que é importante principalmente para a mitose e meiose, né, da célula de divisão celular. Os cílios e os flagelos, aqui, ó, ele tem esse revestimento aqui, ó, é como se fosse aqui uma célula, o espermatozoide, por exemplo, ele tem um flagelo. E nesse flagelo
revestido vários por um envoltório, né, que você tem, né, por exemplo, vários microtúbulos justapostos, né, aqui ó, para formar aqui um flagelo. O cílio da mesma forma, tem células que a gente tem na traqueia, que ele tem vários cílios para que dentro da traqueia no sistema respiratório, né? Então, por exemplo, na hora que você vai espirrar, antes disso, o mecanismo, essas células, esses cílios, eles percebem que tem uma ação que repudia, vamos dizer, que retira essas substâncias que estão, alguns poluentes, e que não entram no nosso sistema respiratório, então ela vai, vamos dizer, expulsando no sistema respiratório esses cílios. É importantíssimo, os cílios flagelos, o movimento de um cílio, por exemplo, né? Ele é bem fluido aqui, o movimento da célula, do flagelo, é só mecanismo de, aqui o mecanismo dos ribossomos, como é a formação de ribossomos, que eles servem, alguns detalhes, né? Tem uma substância, uma subunidade maior, uma menor, e eles formam um complexo de ribossomo para síntese proteica dentro da célula, sejam ribossomos livres, né, eles soltos na célula, ou no retículo endoplasmático. Olha aqui os ribossomos na parede do retículo endoplasmático rugoso. Quando é a parte retículo endoplasmático rugoso aqui, o liso, ó, essa porção, ele não tem os ribossomos. E aqui, ó, são os ribossomos que fazem a síntese proteica, né, para o mecanismo da célula. Então, tudo isso, essas substâncias só são fabricadas e há essa parte funcional da célula, graças também à membrana plasmática ter essa seletividade, ela ser semipermeável e permitir também que esses canais de proteína, que essas substâncias atravessem, seja micromoléculas ou macromoléculas, que entre dentro da célula para que haja todo o funcionamento do organismo, dessa unidade funcional que é a célula, que é um complexo de Golgi, que são um conjunto de cisternas, tem a parte interna e a parte externa com esse revestimento, e ele vai fazendo umas alocações aqui. Veja aqui que eles são transversos, aqui é muito importante isso aqui na parte muscular, nas células musculares, e o próximo organelo é esse lisossomo, que ele pode também trazer essas vesículas, que é do sistema da cisterna de Golgi, ou complexo de Golgi, e também passar essas enzimas digestivas, percorrer através do citossol. A cisterna de Golgi pode armazenar esses lisossomos também, né, que é a parte digestiva da célula. E aqui temos a parte respiratória, muito importante, que a gente vai ver no sistema muscular, porque principalmente por um mecanismo aeróbico da célula muscular. Então a gente tem aqui os ribossomos, que normalmente a gente vai precisar muito de proteínas. Ele tem detalhes aqui, algumas enzimas, que é para transportar esses ribossomos que são fabricados, a proteína. E a gente tem a parte da crista mitocondrial e a matriz da mitocôndria. E uma membrana de revestimento também da mitocôndria, que é a parte respiratória da célula, que a gente produz a adenosina trifosfato, é a parte energética. Temos aqui o núcleo, que é a última estrutura dela, da célula. Temos aqui, ó, cromatina, o nucleolo, que é uma estrutura ainda menor, ainda dentro do núcleo. Isso aqui é o núcleo. Perceba que o núcleo ele está muito ligado, o retículo endoplasmático rugoso ele fornece os ribossomos para o núcleo também, a parte proteica para ele.
É muito interessante. No núcleo, ele tem vários canais para que as substâncias entrem também ou não no núcleo, né? Porque é importante que tenha essa defesa, que não entre qualquer coisa, que entre no citossol. Então, a gente ainda tem essa outra barreira, tá vendo aqui esses canais aqui, esses poros. Então, só é permitido algo que na natureza do próprio núcleo ele permita essa permeabilidade também seletiva ainda mais no núcleo, que é onde que contém no núcleo as unidades hereditárias da nossa célula, que são os genes, né, que eles estão espiralados formando os cromossomos. Aqui é um cromossomo, as cromátides irmãs, que a gente chama o centrômero. Isso aqui é a estrutura de um cromossomo, o centrômero e as cromátides irmãs. Então, uma estrutura de dupla hélice, que é o DNA, e que isso aqui está se desenrolando, né? A gente tem as proteínas, que ele está envelopando todo ele, e que tem as ligações de DNA, aqui formando a cromatina, as fibras de cromatina, né? Que é, imagina, isso aqui é como se fosse ainda tá desenrolando isso aqui, né? Que são os cromossomos, as cromátides e o centrômero. Imagina desenrolar isso, o que vai formar seria esse processo aqui. Então, isso aqui é só uma estrutura do DNA neste ponto e o cromossomo neste outro aqui. Que o DNA, o núcleo, é que vai conter essa parte do nosso DNA, o nosso RNA. Então, a gente tem um processo dentro do núcleo que vai ter a transcrição, né, para a formação do RNA, o DNA a partir o RNA a partir do DNA, é que vai acontecer dentro do núcleo. Então, no núcleo, quem é que traz, quem é que sai para essa substância, né? Quem é que vai fabricar o RNA que vai formar as proteínas. Então, aqui quem é que vai carregar o RNA aqui, juntamente com a proteína, e tem um ribossomo aqui, que é aquela unidade de fabricação, aquela organela de fabricação de proteínas. Gente, o que eu tinha aqui para falar com vocês é essa organização celular. Seria isso? A gente falou, acho que foi coisas assim, bastante específicas, né, para a parte de fisiologia. Então é isso, pessoal. Nos veremos na próxima aula e muito obrigada.